Nesse vídeo eu quero te apresentar as 5 razões pelas quais eu acredito que você deveria fazer faculdade. E antes da gente começar, só fazendo um pequeno parênteses aqui, a primeira coisa que eu quero te dizer é que na faculdade você não vai aprender a programar. Então se tu tá indo para a faculdade com essa mentalidade de tipo, eu vou entrar lá para mim aprender, por exemplo, Node.js, ou eu vou entrar lá para aprender JavaScript, ou Go, ou enfim. Não, você não vai aprender a programar na faculdade. Tu vai até aprender um pouquinho ali, talvez de Java, PHP, mas tu não vai de fato aprender a programar. E é interessante que eu falei sobre Java, PHP, porque muito provavelmente tu deve estar pensando, pronto, eu vou sair desse vídeo porque a faculdade ela é, por exemplo, obsoleta, ela não consegue acompanhar a tecnologia e esse vídeo aqui então já matou, é isso? Não, não é isso. Por que a faculdade ela ensina PHP? Por que a faculdade ensina Java? Algumas ensinam até outras linguagens mais antigas. Tem um porquê disso? Tu já parou para te perguntar o porquê? A faculdade ela tem que prestar um papel social. Então, se aí na cidade que você mora, por exemplo, na tua cidade as empresas utilizam, por exemplo, PHP, a faculdade ela tem como dívida social entregar esse resultado para a sociedade, que é formar programadores que saibam PHP para atender aquela demanda daquelas empresas na região. Então é por isso que na faculdade tu vê muito, por exemplo, Java, PHP ou até outras linguagens mais antigas. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem muitas empresas que utilizam Java e PHP. Então as faculdades aqui, por consequência, ensinam Java e PHP por causa desse papel social, certo? Dando sequência, então, qual que é a primeira razão pela qual eu acredito que você deveria fazer faculdade? A primeira razão, cara, é porque na faculdade você vai aprender a base. Bom, pronto. Começou com esse lance de tem que aprender a base, e todo mundo fala isso, sem exceção. Todo mundo fala que você tem que aprender a base, mas o que é essa tal base que todo mundo fala? Cara, a base é basicamente a base da programação, é a base da tecnologia, é a base pela qual você deve e vai aprender as coisas, certo? Então, por exemplo, uma linguagem de programação, todas elas, sem exceção, utilizam boas práticas, como, por exemplo, utilizam um algoritmo de ordenação, utilizam, por exemplo, uma estrutura de dados como um array, com uma lista, com uma pilha, com uma fila, enfim, essa é a tal base que a galera fala. Então, algoritmos e estrutura de dados. Você vai aprender isso muito forte na faculdade e até às vezes você vai encontrar, por exemplo, algoritmos 1 e 2, estrutura de dados 1 e 2. Ele quebra e vai realmente mais a fundo. Então, por exemplo, em estrutura de dados, você vai aprender árvore AVL, árvore rubro-negra, árvore... Cara, tem muita árvore assim que de cabeça eu nem lembro mesmo assim, sabe? Mas por que aprender árvore, né? Por que aprender grafo? Então, eu te digo, sabe o GraphQL? GraphQL, grafos. Então, a base do GraphQL é grafos. Tu entendendo isso, né? Tu estudando isso, muito provavelmente tu vai entender muito mais fácil o GraphQL. Aí tu me diz, tá, Luiz, é simples, eu vou lá, abro na internet, estudo grafos e beleza. Cara, não é bem isso. Sabe por quê? Porque estudar algoritmos, estudar a estrutura de dados é chato. Resumidamente, é chato, cara. Por quê? Porque é muita teoria, tu não vê muita prática, tu vai ver muita teoria. Então, tipo, um grafo é isso, ele faz aquilo, uma árvore rubro-negra é aquilo, faz aquilo. Então é muita teoria e pouca prática. E tu acaba desanimando no meio do caminho. E a faculdade, por consequência, ela te força a aprender aquilo ali. Coisa que, por exemplo, em casa tu não vai ter interesse. Tu vai, por exemplo, cara, depois de um tempo, por exemplo, ir lá, pegar o celular, começar a ver alguma coisa e acaba morrendo ali, sabe? Então, tipo, você vai ganhar muito... Você vai ser muito forçado a estudar essas coisas que você não quer, mas que lá na frente vai te recompensar muito. Então essa é a primeira razão pela qual eu acredito que você deveria fazer faculdade. E a segunda razão, que eu acredito que foi uma das que mais modificou assim na minha carreira, foi a parte de aprender a aprender. Como assim? Cara, eu me lembro simplesmente que na faculdade os professores chegavam e diziam, olha, é isso aqui, te vira e aprende. É basicamente isso, sabe? E aí, cara, eu tinha que correr atrás, eu tinha que aprender a pesquisar, eu tinha que aprender a entrar em lugares e descobrindo as coisas, sabe? Então, tipo, eu me lembro que uma vez a gente tinha, por exemplo, que fazer um trabalho e, cara, a gente teve que fuçar em tudo, desde documentação do MySQL, entrando em fóruns e fuçando em tudo quanto é lado, para tentar encontrar a resposta pela qual a gente estava procurando, sabe? Então, tipo, isso é uma das coisas que eu acho muito massa na faculdade, ela te força a aprender, ela te ensina a aprender, sabe? Então, tipo, o professor ele vai estar ali para te dar uma visão geral e você tem que ir atrás de tentar entender as coisas e ver como que você aprende a buscar as coisas no Google, sabe?
E isso é muito legal porque, cara, no teu dia a dia, você sabe muito bem, no teu dia a dia tu tem que procurar a resposta para as coisas que tu ainda não sabe nem como pesquisar. Tu não sabe, tu sabe aquele problema, tu sabe o que está acontecendo, mas tu não sabe nem explicar para o Google aquele teu problema. Então isso é uma coisa que tu desenvolve na faculdade, esse lance de tipo aprender a buscar as coisas, aprender a como explicar para o Google o que você quer. E a terceira razão, que é uma das que eu acho bem interessantes também, é que na faculdade você vai aprender a desenvolver comunicação e soft skills. Durante os teus 4 anos ali dentro da faculdade, ou até deve ter alguma faculdade de computação que, por exemplo, puxa para 5, mas eu acho que o padrão mesmo é 4 anos. E lá dentro, cara, nesses 4 anos, uma das coisas que tu vai mais fazer é apresentar trabalho, seja trabalho em grupo, seja trabalho individual. Então tu vai ter que ir lá na frente de todo mundo e começar a explicar aquilo que você fez. Isso é muito massa, porque tu começa a desenvolver a tua comunicação, tu começa a desenvolver essa soft skill que é muito importante. Toda empresa, sem exceção, toda empresa, ela espera que você saiba se comunicar, você saiba ser claro no que você quer passar. Isso é uma coisa que você vai desenvolver na faculdade, durante essas apresentações de trabalho. E uma outra soft skill também muito interessante é essa parte de liderança. Então, tu vai, por exemplo, ter que fazer um trabalho em grupo, muito provavelmente tu vai ter que liderar aquele grupo, ou talvez outra pessoa vai liderar aquele grupo e você pode ajudar aquela pessoa. Então, por exemplo, o fulano vai fazer A, o outro fulano vai fazer B, depois a gente junta tudo. Então, tudo isso entra na parte de liderança. Como entregar algo, né? Como sair de um ponto A para ir para um ponto B. Como é que a gente faz isso sendo que a gente está em 4 pessoas? Então, essa parte de comunicação, essa parte de liderança, tu consegue desenvolver muito bem fazendo faculdade. E a quarta razão pela qual eu acredito que você deveria fazer faculdade é a parte de networking. Dentro da faculdade, cara, tu vai estar em contato direto com professores que fizeram mestrado, fizeram doutorados, e essas pessoas, elas podem te ajudar e muito na tua carreira. Seja, por exemplo, se você quer ir para uma carreira mais acadêmica ou se você quer continuar realmente numa carreira profissional. Essas pessoas vão com certeza conseguir te ajudar, até porque elas já trabalharam no passado. Alguns professores que estão ali com mestrado, que estão com doutorado, eles já trabalharam no passado. E eles provavelmente largaram a carreira, né, a carreira profissional para ir para uma carreira acadêmica por alguma razão. E elas conseguem te ajudar, seja na tua carreira profissional, seja na tua carreira acadêmica, se tu quiser seguir, a como tu chegar naqueles passos. Então, por exemplo, se tu quiser, às vezes, trabalhar com Data Science, esse professor de mestrado, esse professor de doutorado, ele vai conseguir te ajudar a chegar lá. Então, por exemplo, como que eu consigo me tornar, por exemplo, um dev que vai trabalhar com inteligência artificial dentro do Facebook para trabalhar no metaverso? Muito provavelmente esse professor ele não vai te explicar como chegar lá dentro do Facebook, mas ele vai te explicar os passos que você vai conseguir trilhar para tu conseguir chegar nesse teu objetivo final. Então isso é uma das coisas muito legais da faculdade, esse network, estar em contato com essas pessoas. E também, não só dentro da faculdade, né? Muitas das vezes você vai ser convidado a ir para eventos através da faculdade. Então, por exemplo, vai para um evento em outra cidade, e aí tu vai conseguir entrar em contato com essas outras pessoas que estão em outras cidades. Por exemplo, você vai ter em contato às vezes com pessoas do mundo do empreendedorismo, porque às vezes tem eventos dentro da faculdade, e aí você pode conversar com essas pessoas também. Então essa parte do networking ela é muito rica dentro da faculdade. E por fim, a última razão pela qual eu acredito que você deveria fazer faculdade é porque dentro da faculdade tu consegue explorar assuntos que não são tão comentados aí na tal bolha dev. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu fiz ciência da computação, certo? E dentro dessa grade da ciência da computação, você vai aprender, por exemplo, compiladores, autômatos, sistemas operacionais, vai aprender sobre processamento de imagens, e tudo isso, cara, são assuntos que não são tão falados, mas que são muito importantes. Por exemplo, compiladores, você vai aprender como que um compilador funciona. Ah, não sei o que é um compilador, viu? Você vai entender o que é um compilador na faculdade. Outra coisa, autômatos. Não sei se tu te lembra do XState, que é aquele gerenciador de estados que, cara, teve um hypezinho aí no passado. O XState basicamente é uma máquina de estados. E se tu não sabe o que é máquina de estados, você vai aprender isso dentro de autômatos, que é uma base para compiladores. Então essas coisas que não são tão faladas, entra lá no tópico que eu falei que a faculdade ela te força a aprender essas coisas. Essas coisas são, cara, extremamente complicadas e chatas. E você não vai estudar em casa, porque como eu falei, é complicado e chato. É muita teoria. Você não vai querer estudar isso em casa. Só que a faculdade ela vai te forçar a aprender autômatos, vai te forçar a estudar sobre compiladores. Isso é muito importante, vai te dar uma base muito interessante, certo? Também tem a parte de sistemas operacionais.
Lá dentro você vai aprender como que o sistema operacional ele funciona. E por que isso é importante? Cara, porque simplesmente você consegue aproveitar o máximo do seu computador, certo? Então você vai conseguir entender ali como se comunicar com ele, como que o software se comunica com o hardware, como que funcionam os processos dentro de um sistema operacional. Isso é muito interessante, tu consegue aprender a como se dar melhor com o teu equipamento, certo? E a gente também tem a parte de redes, né? Cara, redes é um assunto muito legal, que entra muito na parte de segurança. A gente tem casos aí, por exemplo, do Uber que foi hackeado, né? E o Uber foi hackeado, também entrou na parte de engenharia social, mas a gente consegue hackear muito utilizando a parte de redes. A gente consegue acessar sistemas através das redes. E como que uma rede ela funciona? O que é uma rede IPv4? O que é uma rede IPv6? Como que as coisas funcionam, né? Enfim, hoje a nossa base como desenvolvedor front-end, talvez tu seja full stack, talvez não, enfim, mas a base da internet hoje é redes. Então estudar redes é um negócio muito interessante. De novo, é um assunto chato e a faculdade ela te força a estudar. Processamento de imagens, mesma coisa. Como que, por exemplo, a gente consegue pegar um carro como o Tesla, né? Como que ele consegue enxergar as faixas e guiar, né? Como é que ele consegue fazer isso? Isso é processamento de imagens, isso é computação visual e tudo isso você vai aprender dentro da faculdade, em conjunto com inteligência artificial e várias outras matérias. E de bônus nesse vídeo aqui, uma outra razão pela qual eu acredito que você deveria fazer faculdade está relacionado à parte de imigração. Muitos devs hoje têm interesse em sair do Brasil e migrar para os outros países. E cara, países como, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos dão muito valor para a faculdade. A gente pode ver aqui, tá pingando algumas imagens aqui na tela, e para te mostrar, né, sobre isso. E hoje, por exemplo, se você quisesse imigrar para o Canadá, teu diploma, né, como programador, seja ele engenharia de software, seja ele, por exemplo, sistema de informação, seja ele a ciência da computação, isso conta muito, isso vai te dar muitos pontos para te ajudar a chegar nesse objetivo que é imigrar para o Canadá e talvez virar ali um cidadão canadense, um cidadão americano. Então esse é um dos pontos bem interessantes da faculdade, certo? Então, nesse vídeo foi isso. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te passado uma visão pela qual você deveria fazer faculdade como deve. Eu gostaria de ter ouvido essas dicas quando eu estava lá no meu começo na faculdade. Confesso que eu pensei várias vezes em desistir, mas várias pessoas me ajudaram e mostraram esses tópicos que eu acabei de te apresentar. Então eu espero que eu tenha clareado algumas coisas aí para ti. E o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo foi porque justamente muitas pessoas acabam falando: ah, tu não deve fazer faculdade como deve, porque a faculdade é ultrapassada, ela não consegue acompanhar a tecnologia. E eu espero que com esse vídeo eu consiga ter te mostrado que o objetivo da faculdade não é acompanhar a tecnologia, o objetivo da faculdade não é te ensinar a programar, o objetivo da faculdade é te ensinar a aprender a base, é te ensinar a aprender, é te ensinar a fazer network, desenvolver soft skills e também aprender assuntos não explorados. Certo? Diz aqui pra mim o que tu achou desse vídeo, deixa teu like e compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos ou as tuas amigas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!